Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, chamado Cristo, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero deixar o meu nome no canal no YouTube, que é Ministro Laerte. Para você se inscrever nesse canal é só você clicar em inscrição. Em fração de milésimos de segundo você já está inscrito. E se você quiser se inscrever no Facebook, você tem que pôr o seu nome, você tem que pôr o seu número de telefone e o seu e-mail. Então é um pouquinho mais de burocracia, mas você chegará até essa palavra, até este ensinamento que eu vou ensinar para você. Se você puder dar um like, um joia, Deus te abençoará quadruplicadas vezes mais, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus o Cristo. Este sangue que me comprou e te comprou a você, que vai assistir há meses ou anos depois, mas tu irás assistir este vídeo de ensinamento bíblico. Então o que eu quero ministrar a você, e o que é ministração, irmão? Ministração é a mesma coisa de uma redação dissertativa, que ela tem introdução, que é encontrado no texto como vai ser definido o assunto. Então você põe um texto, como eu vou falar aqui sobre fidelidade, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2 e versículo de número 10. Então eu vou falar sobre fidelidade, uma das atitudes divinas muito bem esclarecida para mim e para você. É ser fiel não à igreja de pedra, ou seja, a sua denominação, mas você ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, no seu trabalho, na sua casa, no seu curso, no meio da sua vizinhança, no meio dos seus parentes e no meio dos seus familiares. Ou seja, ou no meio da sua família, parentes, familiares, e família é a sua esposa, os seus filhos e assim sucessivamente. Então, aí depois vem o desenvolvimento, que você vai construir um texto, vai narrar uma história e vai trazer argumentos que validam-se a uma tese. O que é uma tese, irmão? Tese é você ter um propósito definido, um assunto, uma matéria, uma questão que você vai definir aquela pessoa, vai esclarecer aquela pessoa. Então isso é uma tese. Você faz um desenvolvimento que vai narrar uma tese, argumentos que vai validar a este assunto, e depois você faz uma conclusão, você elimina aquele mal da sua vida. Ou seja, você vai dar uma defesa de uma ideia que você teve. Essa ideia foi gloriosa. Então eu quero falar sobre esta atitude divina que é chamada fidelidade, ou seja, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui está dizendo assim, olha, o versículo 2 e 10 de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Presta atenção que essa palavra está dividida em três. Dar-te-ei, está falando do futuro. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, presta atenção, diz às igrejas. Então aqui não está falando de uma igreja só, irmão. Está falando de várias igrejas. Sim, são 7 igrejas, porque está falando dos 7 Espíritos de Deus. Habita um Espírito na minha vida e habita um Espírito na sua vida, que é de Deus. Por isso que você vê, por isso que você fala, por isso que você ouve e por isso que você se movimenta. É este Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Você seja qualquer que seja essa pessoa, você tem esse Espírito de Deus, porque ele te vigia todas as suas ações, todas as tuas atitudes, os teus gestos, em palavras, em pensamentos e atitudes. Então este Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você é chamado Deus. Então Deus habita dentro de mim e dentro de qualquer pessoa, porque Ele está te vigiando, observando. E a Bíblia Sagrada, o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 4 e versículo 12, eu vou repetir de novo. Diz assim que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
ou seja, ela é viva e eficaz, não falha. Então seus olhos estão sempre olhando para mim e para você. E se eu sou cego, irmão, ele te sente por esta mão chamado, pelas suas mãos, quando você toca, com os seus pés, onde você toca, onde você pisa. Então eu quero que você preste bem atenção. Ou qualquer, se você não tem mão, você toca com o braço, ou você toca com o rosto. Quero que você preste bem atenção nisso. Deus está sentindo o que você está tocando, o que você está fazendo. Glória a Deus. Então, por isso o escritor aos Hebreus escreveu com muita clareza que há uma divisão entre a nossa alma e o espírito. Há uma divisão entre a minha alma e o Espírito de Deus, porque Ele não se contamina conosco, Ele está nos observando 24 horas por dia. Quando você dorme, Ele está te vigiando. Quando você sonha, Ele está vigiando os teus sonhos, os teus pensamentos. Por isso que Deus, Ele pediu o coração: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me os teus sentimentos, dai-me os teus pensamentos, me dai a sua memória. Fique com a memória gravada no meu nome, o nome do Senhor. Por isso que Ele diz assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Presta atenção que eu não morri nenhuma vez. Então, se eu morrer, a Escritura diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, felizes e santo. O santo que quer ser separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Porque virá o milênio na terra e Ele vai escolher estas pessoas para reinar com Ele. E colocará você num cargo para você ministrar essas pessoas que na terra estarão estes 1000 anos. Então, quando a Bíblia fala sobre fidelidade, é lealdade. É uma pessoa ser fiel, é leal, mas não à denominação, não a uma igreja de pedra. Eu sou da igreja Beltrano de tal, eu sou da igreja Ciclano de tal. Não, é para você ser fiel ao Senhor Jesus o Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, aquele que venceu a pena de morte, aquele que ressurgiu dentre os mortos, aleluia. Ou seja, Ele não só morreu, Ele não só deu a vida, mas Ele ressurgiu de novo, porque a Escritura diz que, capítulo 10 de João, do Evangelho de João, ele diz assim: o Pai me deu esse poder de eu dar a minha vida e poder tomá-la de volta novamente, porque Ele é Deus, Ele é o dono da vida. Então, para Ele nós devemos ser fiéis, ser leais a Ele, com essas atitudes, que é fidelidade, que é ser lealdade a Ele, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no seu curso, entre a sua vizinhança, entre os seus familiares, entre a sua família, que é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Então, eu quero que você preste bem atenção nisso. Quem que são os seus familiares? Seu tio, seu avô? Entendendo? Quero que vocês entendam com muita clarevidência sobre este assunto. Ser fiel até a morte. Deus está falando de atitudes divinas que não são minhas e nem suas. São emprestadas por Deus para nós vencermos os adversários da nossa alma, que são adversários, são seres tenebrosos. E a Escritura fala que Deus falou assim, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Está falando de vestiduras espirituais. E quais são essas vestiduras espirituais, irmão? O que eu estou dizendo aqui agora, meu filho? O primeiro dízimo: fidelidade, lealdade, bondade, ser equilibrado, ser uma pessoa que tem temperança, que tem tempero na vida, que tem domínio próprio, tem um equilíbrio na sua vida.
Aleluia, glória a Deus. Então estes são o vestido branco que ele vai vestir sobre nós se nós fizermos essas atitudes, para que Jesus, ele disse em João, 1 João capítulo 1, versículo número 7, se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue do seu filho, e não é da mãe, não, o sangue do seu filho Jesus o Cristo, o Senhor, nos purificará de todos os nossos pecados, se andarmos na luz como ele na luz está. Então quero que você preste bem atenção. Veja bem o que Deus disse assim, ó, vestido de veste branca, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Ponto e vírgula, para você prestar mais atenção. Preste atenção na gramática, como é que é linda. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos anjos do céu. Aqui ele falou da mãe? Não falou da mãe. A mãe dele, que diz ser a mãe dele. Diz ser a mãe dele. Muitos ficam adorando uma mãe aí. Não sabe se é Aparecida, não sabe que é santa não sei o quê, se é Santa Beltrana. Acorda você, meu filho, para o evangelho de Jesus o Cristo. Veja bem que Jesus, ele nunca falou da mãe dele. Pode ver, confessarei o seu nome diante de meu Pai. O meu Pai me deu poder para eu dar a minha vida e tomá-la de volta novamente. E diante dos anjos seus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que sou eu uma igreja, você é uma igreja aí. Na sua casa, no meio da sua vizinhança, você está sendo fiel a Jesus o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que deu a vida por você, aquele que derramou o sangue por você e comprou você com a coisa que ninguém poderia comprar, mas unicamente Ele, o Filho do Deus Altíssimo, que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo número 5, o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Maria não ressuscitou. João não ressuscitou. Paulo não ressuscitou. Santo Antônio, São Barnabé, São João, São Pedro, sei lá quem seja, não ressuscitou. Mas unicamente Jesus o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, só Ele ressuscitou e só a Ele devemos adorar. Capítulo 2 de Filipenses. Você que não lê as Escrituras, a Escritura diz em Oséias 4 e 6, o meu povo está morrendo, está perecendo por falta de conhecimento nas Escrituras Sagradas. Acorda você para o Evangelho de Jesus. Jesus vai te dar vida e vida com abundância. Então a fidelidade a Deus. Aqui está falando em Lucas capítulo 14, versículo 25, fala sobre a parábola da providência. Quando Deus estava falando para estas pessoas que estavam todos ouvindo, quem crê em mim, quem vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida por amor de mim, disse Jesus, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ele estava falando sobre a prudência. Quando ele estava falando sobre providência, aqui está falando sobre duas atitudes. Ele provê essas coisas com prudência para você. Presta atenção que a pessoa vai construir uma casa, ela não fala sobre os gastos, não calcula os gastos que vai ter e não consegue acabar. E é envergonhada lá na frente pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelo seu vizinho. Esse camarada começou a construir essa casa e não acabou até hoje, porque você não proveu a prudência, você não trabalhou com cuidados a esse respeito. Deus está dizendo sobre isso. Prudência quer dizer cuidados na sua vida, na minha vida.
Deus está dizendo sobre este assunto. Se você for edificar uma casa e não se assenta para ver os gastos primeiro, para ver com que a acabar, está fazendo uma pergunta. Você será envergonhado. Você é considerado um servo imprudente, um servo que não tem responsabilidade, você não tem cuidado nenhum. Você é uma pessoa desleixada ou desleixada. Deus está dizendo aqui. Então, isso chamado nas Escrituras Sagradas de linho fino, ações e obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Então eu quero que você preste bem atenção. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção que todos os seres humanos, eles precisam ter uma coroa. Por que coroa, irmão? Porque nós somos filhos de rei. E os filhos de reis são o que? São príncipes. Pode ver que Deus, ele falou assim, que ele nos tirou do monturo para nos colocar assentado em lugares de príncipe. Ele nos tirou do lixo para nos colocar assentado em lugares de príncipes. Glória a Deus, porque nós somos filhos de rei, e reis sobre reis, Deus sobre deuses, Senhor sobre senhores. Glória a Deus. Então Deus está te afirmando: ser fiel até a morte, não a sua denominação, nem a sua igreja de pedra, mas a Jesus chamado Cristo, aquele que é o primogênito dos mortos. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo número 5. O primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Da parte de Jesus, o Cristo, o Senhor, que é a fiel testemunha. Então fidelidade, lealdade é uma atitude divina, não é minha, não é sua, mas é emprestada por Deus, porque essa voz que eu estou falando para você é emprestada por Deus. Esse olhar que eu estou olhando para você, esse ouvido que eu estou ouvindo aqui, tudo é emprestado de Deus. Esse corpo é emprestado, o meu carro é emprestado, a minha casa é emprestado, porque nós sempre estamos devendo. Temos que fazer o IPTU, temos que pagar a escritura, temos que pagar o habite para fazer a casa ser nossa. Nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar o condomínio, senão você é despejado. Você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar a documentação do seu carro, da sua moto, agora até da bicicleta. Acorda você para o Evangelho de Jesus o Cristo. Ele quer te despertar para essa providência, que é para você ter cuidados especiais para Deus no céu, com as suas obras, as suas ações, que são atitudes divinas, emprestadas para Ele, para nós vencermos as atitudes do mal, que são o quê? Que são avareza, discórdia, discussões, orgulho, pessoas estúpidas, pessoas ignorantes, pessoas orgulhosas. Então eu quero que você acorde para este Evangelho, que ele quer despertar o seu entendimento, para que ele abra para você uma dimensão, para você entrar no reinado dos céus, que a Escritura diz que são manchas que carregam no nosso corpo espiritual. Que Cristo Jesus possa te abençoar de uma forma esplêndida e gloriosa, mas eu quero falar sobre o mordomo infiel no capítulo de Lucas, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Fala de um mordomo que é um administrador. Ele tomava conta de uma grande fazenda, e Jesus deu essa parábola que é como se fosse uma redação, uma parábola, e ele deu a introdução, nos deu toda a demonstração da história, e ele concluiu a história daquele homem que comprou
ele estava devendo. Jesus falou sobre a dívida daquele homem, que era... Ele falou assim, ó, dizia também aos seus discípulos acerca de um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, ou seja, um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar, ou seja, roubar, ou gastar, ou consumir, ou desperdiçar os seus bens. E ele, chamando-se a si, e ouviu de ti, presta contas da tua administração, porque já não poderá ser mais o meu administrador. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Estou fazendo uma pergunta para ele. Cavar não posso, mendigar eu tenho vergonha. Eu sei que de fazer, mas quando for desapossado da administração, me recebam em suas casas. E chamando a si um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 medidas de azeite. E ele disse-lhe, toma conta e, assentando-se, já escreve, 50 você deve. Veja bem que aquele homem começou a perdoar as dívidas daquele moço. Ele começou a mudar as suas ações, mudar as suas atitudes, para receber do seu patrão, ou das pessoas que iam receber na sua casa. Disse ao outro, quanto tu deves? Ele disse, 100 alqueires de trigo. Ele disse, toma conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, o injusto administrador, que estava administrando os seus bens, por haver procedido prudentemente, cuidadosamente, sobre um assunto muito importante na sua vida. Deus, Ele quer que você tenha cuidados com a sua vida. Porque os filhos deste mundo são mais cuidadosos do que a geração dos filhos da luz. E eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Preste atenção que está escrito aqui. Para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Granjeais amigos, granjeais amigos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de atitudes que devem ser mudadas na minha vida e na sua vida, que são essas atitudes divinas, personalidade divina, gestos divinos, naturezas, gênios divinos. Por que chama gênio? Porque está aqui este coração. Jesus, Deus disse em Provérbios, ou seja, prova os verbos, filho meu, dai-me o teu coração, dai-me os teus sentimentos, para eu poder possuir eles. Cristo Jesus está pedindo para você os teus sentimentos, para Ele trabalhar nestes pensamentos teus e você receber esse aqui, tabernáculos eternos. Quando está falando de eternidade, Jesus está falando para você não receber a segunda morte, mas para você receber a primeira ressurreição, a vida eterna. E nós receberemos uma coroa, todos nós receberemos uma coroa. Essa coroa chamada coroa da vida. Porque nós chegaremos com a coroa lá, receberemos essa coroa e não terás nenhuma pedra. Mas a Escritura Sagrada diz com muita clarividência que no tribunal de Cristo Ele nos presenteará com galardões, pedras preciosíssimas da nossa coroa. Deus Pai, abençoa os pensamentos, o entendimento deste homem, desta mulher, desse jovem, desse adolescente, de todas essas pessoas que hão de ouvir esta tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.